Bom dia a todos, estamos começando a sexta live do canal com o tema Mãe Nutricionista e as pressões pela alimentação perfeita, né? Nossa convidada de hoje é a Mariana Sabino, em que nós vamos conversar sobre as pressões que ela sofre quanto mãe e nutricionista pela alimentação da filha, né? E falar como ela lida com isso, né? Lembrando que o nosso projeto ele recebe patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Eu me chamo Caroline Leite, eu sou produtora cultural, guia de turismo, mãe de Francisco Henrique de 4 anos e fundadora do projeto Desabafa Mãe, né? Nós vamos agora chamar a nossa convidada. Bom dia, Mari! Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Então, como é que a gente começa? Quer que eu fale um pouquinho de mim? Sim, se apresente, por favor. Então, eu sou a Mariana, né? Eu sou nutricionista já há 12 anos e agora mãe da Catarina há 2 anos. E aí algumas coisas mudam, né? Depois que a gente vira mãe. Eu queria que você falasse um pouco, né, da sua trajetória como nutricionista até a chegada da Catarina, né? Então, a Mariana nutricionista que se formou lá em 2010 é completamente diferente da Mariana nutricionista mãe da Catarina hoje, né? Eu tinha um pensamento completamente diferente. Eu sempre gostei muito da nutrição materna infantil, né? Sempre foi uma área que me interessou muito, mas eu nunca trabalhei efetivamente com essa área. Mas eu sempre li muito sobre isso e sempre pensava, não, quando minha filha nascer vai ser assim, eu vou fazer tudo perfeito, a alimentação dela vai ser excepcional, eu vou ser a mãe modelo. Só que aí, em 2020 a Catarina nasceu, em 2021 veio a introdução alimentar, e aí as coisas não saem como num roteiro, né? É tudo diferente. Minha filha se alimenta muito bem, graças a Deus. Ela não é de rejeitar nenhum alimento. Tem as coisinhas que ela não gosta, mas ela come bem. Mas assim, na minha cabeça, ela só ia se alimentar de frutas e verduras. E ia ser assim, a criança modelo. Ai, que linda, só come isso, é perfeito. Mas não foi bem assim que aconteceu, né? Porque tem toda uma outra. Além da nossa perspectiva, tem as outras pessoas à nossa volta, né? Eu tive, assim, a oportunidade de acompanhar a introdução alimentar da minha filha, porque eu fiquei em casa, mas ela convive com os avós, né? Com outras pessoas, e aí começou, ai, come um biscoitinho, tadinha. E aí comeu um biscoitinho, aí tomou um iogurte que não era natural, aí tomou. A única coisa que, assim, graças a Deus eu consegui, as pessoas, a minha rede de apoio, né, conseguiu também me apoiar nisso, é refrigerante. Graças a Deus isso minha filha não toma. E biscoito recheado também não. Ela não come, graças a Deus. Ela não gosta. Não gosta. Já ofereceram, ela não come. Mas acho que também por essa questão da gente não ter oferecido antes, né? Mas é bem diferente do que eu imaginava que seria, né? Eu achava que minha filha ia chegar aos 2 anos e nunca ia ter comido um pedaço de bolo, mas é uma das coisas que ela mais gosta. Bolo. Uma das melhores coisas também, né?
Ela, Se a gente parar pra pensar, bolo é muito bom, né? ela pede. Aqui na casa dos meus pais, ela pede bolo, né? E o meu pai compra. Ou faz. Não, é o que eu costumo dizer, né? A gente tem uma expectativa e existe a realidade. Uhum. Existe a expectativa era, ai, só aquela bolacha de arroz sem gosto, É, eu pensava assim, horrível. ai, eu mesma vou fazer todos os biscoitos da minha filha, ela vai comer só natural, só tudo muito natural. E não é o que acontece na nossa realidade, né, no nosso dia a dia, até porque a vida também é corrida e às vezes você quer ter uma praticidade, né? Eu tento evitar ao máximo coisas industrializadas, né? Mas não é que ela não coma, ela acaba É, comendo sim. e a gente ainda tem um fator que protege a Catarina, que é ela ter esse contato só com a família. É, Porque quando entra a escola, é exatamente. outra coisa, entendeu? Eu falo isso porque o Francisco, era da escola pública e na escola pública não entra biscoito, não entra, é só alimentação da Da escola. escola. E aí, mas aí na festinha de aniversário de alguém tinha o refrigerante que entrava, tinha a balinha, a gelatina. Então isso entrava. E Uhum. aí foi quando ele tomou a primeira vez refrigerante. Ninguém me falou. Isso já na escola particular, ninguém me tinha me Uhum. falado. Eu fiquei sabendo porque eu vi uma foto que mandaram, dentro do copo dele tinha Coca-Cola. Eita. Aí eu falei assim, tá, o que que é aquilo ali dentro do copo dele? Porque ele só bebe água, Uhum. nem suco ele bebe. Aí falaram assim, é refrigerante. Falei, refrigerante, mas o meu filho não bebe refrigerante. Falaram, é porque teve uma festinha aqui na escola, que não sei o que. Eu falei, então, eu não quero que dê refrigerante. Mas nem precisou. Numa segunda festa, quando foram botar refrigerante no copinho dele, ele falou: não, não quero, eu só quero água. Eu É, não bebo refrigerante, né? porque na verdade ele já vem de um costume, né, de casa. Como isso nunca foi oferecido, é uma coisa que ele, para ele é dispensável, entendeu? A minha filha também não toma. Ela só toma água, suco muito raro ela tomar ou pedir. Ela também prefere beber água. E as pessoas oferecem mesmo, sabe? Às vezes até pessoas da família mesmo, ai, tadinha, dá um pouquinho. Não, não é tadinha, não sabe nem o gosto que tem, sabe? Exatamente, é isso, né? Bala E a gente. é coisa que ela nunca comeu. E aí, às vezes, meu marido vai com ela na rua e alguém oferece, ele fala, não, ela não come doce, não. Não come pirulito, não toma, não chupa bala. Ah, mas ela é criança. Mas ela não come, ela não sabe nem o sabor que tem, porque a gente não dá. Aqui em casa a gente Não não é. oferece. Eu geralmente, quando acontece isso, né, de as pessoas oferecerem bala ou pirulito, eu. Antes eu ainda negava, né? Eu negava de aceitar. E aí as pessoas faziam esse questionamento. Ah, mas é criança, é isso. E ficava aí, ali, Uhum. minutos nesse negócio. Aí eu falo, eu pego, falo obrigado, enfio dentro da bolsa, daqui a pouco quem tá comendo sou eu. Uhum. Eu espero a criança dormir e como o pirulito da criança. É, porque Já aconteceu isso, né? não é uma coisa que agrega nada, só doce, só açúcar. Exatamente, né? E aí eu queria saber se existe uma separação, né, da profissional da nutrição e a mãe, quando o assunto é a alimentação da Catarina, né? Porque a gente sabe, você já falou, né, que não saiu da forma como você Como eu planejava, costumava, exatamente. mas aí a gente também entende que tem muito da sua realidade quanto mãe, mas dificilmente a gente consegue separar, principalmente você, que é uma profissional da nutrição, da área da saúde, né? Esse lado seu profissional e mãe, né? Eu queria saber como que é, se existe uma separação, se não existe, Então, qual a alimentação é ela, né? Da alimentação dela, né? eu tento não ser.
tão rigorosa comigo, na cobrança comigo, e nem com a minha filha. Assim, eu tento que ela coma de tudo, porque é o que você falou, uma hora ela vai ter contato, mas eu também tento fazer da alimentação dela o mais saudável possível que eu consiga, e que as pessoas que ficam com ela quando eu não estou, meu marido, ou os meus pais, ou minha irmã, consigam fazer com que ela coma bem, sabe? Eu tento não ser assim só a profissional, porque eu também sou mãe, né? E aí a gente fica. Mas assim, eu tento sempre oferecer o melhor para ela. Até outro dia eu tava conversando no trabalho sobre isso, eu falei assim: minha filha, eu tento dar para ela tudo que é comida de verdade, nada industrializado, é linguiça, essas coisas, não come, salsicha, eu não dou, porque é o que as pessoas tratam como comida de criança e que não é, sabe? É uma coisa que não é legal. Então eu prefiro assim, tá, então melhor comer um ovo mexido do que comer uma salsicha, sabe? E é a coisa que ela gosta. E eu sempre tento não deixar ela pular a refeição, né? Sempre estar se alimentando nos horarinhos dela, certinho. Quando eu saio, eu não levo sempre coisa para ela, fruta. Sempre tô levando dentro da bolsa, e ela gosta muito de fruta, come todas. Acho que não tem nenhuma que ela já comeu até hoje que ela tenha rejeitado. Então sempre tenho na bolsa fruta para ela, água principalmente. Minha filha bebe água muito bem. Isso aí eu vejo outras crianças da idade dela que não tomam, mas eu sempre deixo o copo dela de água no alcance dela, então ela sempre está bebendo água. Eu tento fazer o melhor que eu posso, sabe? Mas eu tento não ser a nutricionista com a minha filha, porque eu não quero também que ela cresça pensando assim: ai, minha mãe não gosta que eu como isso, minha mãe não deixa eu comer isso, sabe? Então eu tento ser só a mãe, fazendo o melhor para a alimentação da minha filha. Eu acho que o maior medo também é, tipo, dela crescer e ter uma visão de, poxa, ela não é minha mãe, ela tá aqui sendo minha nutricionista. Isso aí, porque hoje ela não entende, mas eu tenho medo dela crescer e pensar assim: caramba, minha mãe é chata, sabe? Ela não deixa eu nunca comer isso porque ela é nutricionista e ela acha que eu sou a paciente dela, e eu não quero que ela pense isso, sabe? Eu quero que ela cresça entendendo que eu fale assim: minha filha, você pode comer, só que isso aqui não é legal, entendeu? E eu tento fazer isso já desde que minha filha, introdução alimentar e tal. Hoje ela tá com 2 anos, então ela come de tudo. Ainda amamento, ela ainda mama no peito. Então, assim, é super de boa a alimentação dela, entendeu? É o que a Luísa está falando aqui, né? Se fica na proibição, ela vai comer escondido, né? Isso E aí aí. se torna algo ruim. Uhum. Tem também muito do. A gente vê muito daquilo, né? De mães que proíbem o tempo todo as crianças de comerem e acaba tornando a relação com a alimentação ruim, né? Eu Exatamente. acho, eu Eu, acho que esse é o maior medo, né? Das eu mães. te digo, assim, eu nunca falo assim, a única coisa mesmo é que eu te falei: refrigerante, que ela não toma, e doces como bala, pirulito. Mas se eu for num aniversário e ela comer uma coxinha, tá bom, não tem problema não, ela experimenta, ela come, entendeu? Se ela quiser um pedacinho de bolo, tá bom, minha filha, come um pedacinho de bolo. Mas não é também aquele tipo de coisa que assim, toda hora ela tá comendo. É uma coisa esporádica, porque também tem aquilo, né? Não é o tipo de alimentação que a gente quer pro nosso filho. Então eu tento não ser a carrasca, mas também não sou aquela assim: tá, pode, hoje você não quer almoçar? Então tá bom, então come um biscoito. Entendeu? Não quer almoçar, tá bom, não vai almoçar, mas também não vai comer biscoito. Porque o biscoito não é almoço, né? Assim, aí
ela, até hoje, a gente tem conseguido levar bem, né? Tem dia que ela, como qualquer outra criança, ela faz pirraça, ela não quer, ela cospe a comida. Tá bom, então você não quer agora? Tá legal. Não quer. Não quer porque por algum motivo ela deve ter comido alguma coisa, tá satisfeita ainda. E criança, eu costumo falar pro meu esposo que não é cachorro, não é um bichinho, é uma criança e ela também tem vontade, ela também tem dias que ela tá chateada, tem dias que ela não tá a fim de comer e a gente tem que ter um pouco de paciência também com a criança, porque às vezes a gente quer, né? Ah, não, senta aqui, come tudo, raspa o prato, mas não é assim, sabe? Isso também cria uma relação ruim com a comida para a criança e a criança fica com essa ideia de que ela sempre tem que comer tudo para agradar ao adulto, né? A mãe, a avó, o pai, quem tá cuidando ali. Então ela cria uma relação com a comida disso. Ela come além do que ela precisa para agradar a outra pessoa. E isso é uma coisa que vai afetar a longo prazo, né? Porque aí quando adulto a pessoa vai ter a ideia de que ela sempre precisa comer tudo que está no prato. E nem sempre a gente... Às vezes a gente come uma tal quantidade, está satisfeito, não precisa mais, mas aí a gente quer continuar comendo porque a gente criou com essa ideia, né? A gente veio de uma criação com essa ideia. Não, tem que raspar o prato, não pode deixar comida no prato não, isso é desperdício, você vai comer tudo. E aí a gente não imagina quanto isso afeta, né, a longo prazo o psicológico, né, que está totalmente interligado com outras coisas. Agora eu quero saber, né, como você lida, né, com as pressões e palpites das pessoas na forma de você guiar a alimentação da sua filha, né? Porque a gente sabe que a maternidade traz muito disso, muito palpite, muita pressão das pessoas de fora, mas também muitas pressões que a gente coloca em volta disso daí, né? Hoje, eu sinceramente não tô nem aí. As pessoas podem falar o que quiser, mas assim, ninguém compra 1 litro de leite para minha filha. Então, quem sabe do que ela come sou eu, né, e o meu marido. Mas isso já me incomodou muito, porque até comigo mesma, assim, antes, mas você é nutricionista, você come isso, gente, antes de ser nutricionista, eu sou uma pessoa. Eu não vou, só porque sou nutricionista, sabe, o tempo inteiro comer saudável, ou então que minha filha também coma. Mas hoje eu não me importo, sabe? A pessoa pode falar o que ela acha, tá legal, isso aí é o que você acha. Não tô nem aí, hoje em dia, sabe, pra isso. Mas antes eu ficava um pouco chateada, né, das pessoas ficarem me cobrando isso, de que, você tem que dar o exemplo, porque você é a nutricionista e tal, mas me cobrava muito, achava sempre, se eu comesse perto de outra pessoa, eu tentava botar um prato assim, tipo, perfeito. Mas com o tempo isso vai... E também acho que depois que a gente é mãe, algumas coisas ficam irrelevantes, sabe? A opinião de outras pessoas ficam irrelevantes, a gente não tá nem aí. O que eu faço é pela minha filha, eu não tô interessada se A, B ou C acha que eu tô fazendo certo. Eu tô fazendo o que eu acho que é o certo pra ela e vou continuar fazendo. Só vou deixar de fazer se eu achar que aquilo não tá dando certo pra ela. Aí eu mudo, mas fora disso, eu não tô nem aí. É igual amamentar. As pessoas falam, mas já tá com 2 anos e não sei o quê. Mas pra mim, eu falo às vezes assim, é no teu peito que ela tá mamando? Não é. Então é no meu. Enquanto estiver mamando no meu e isso não me incomodar, eu achar que tá dando certo pra mim, pra ela, vai continuar dando, entendeu? Eu acho que as pessoas mais velhas, com essa questão da amamentação até tanto tempo, muitas delas falam assim, mas você não tem medo do seu peito ficar caído? Mas vai cair se ela continuar mamando.
né? Eu amamentei até 4 anos e eu ouvia muito disso. Pessoas perguntando, mas sai leite ainda? Ai, Por que que você tá dando mamar ainda? Ele já não tá tão grande. E eu acho sensacional porque tinham pessoas que elas me perguntavam se ele comia comida, sabe? Com 4 anos, as pessoas ainda não achavam que por ele mamar ele não comia. Aí eu e fiquei pensando assim, gente, ele tem 4 anos, o peito não sustenta óbvio que mais, ele vai comer. entendeu? Mas o peito é mais uma coisa afetiva do que passa a ser mais uma coisa afetiva, né, do que a alimentação em si. A minha filha, o dia que eu tô trabalhando, eu trabalho hoje em hospital, né, e eu trabalho dia sim, dia não. O dia que eu tô fora, ela não pede para ninguém aqui, que fala para ninguém que quer mamar. É só eu chegar e ela quer mamar. Por quê? É um momento, eu entendo ela. Eu falo isso para as pessoas assim. É um momento meu e dela. É um momento que ela tá aqui perto de mim, sentindo a mãe dela. Então, é mais uma coisa afetiva hoje do que a alimentação em si. Mas enquanto ela sugar meu peito, até a menina botou ali, enquanto ela sugar, vai sair leite. Enquanto eu tiver sucção, vai ter leite, não tem jeito. E sai leite, ela mama assim. E ela mama no meu peito, não mama no peito de ninguém. E eu não tô nem aí se meu peito vai ficar caído ou não. Entendeu? É uma consequência. Se eu ficasse pensando nisso, eu não tinha amamentado nunca. Se eu fosse pensar, meu peito vai ficar caído. Mas daí, sabe, eu boto um sutiã legal e tá tudo certo. E ainda tem uma questão, né? O nosso peito ele não cai por conta da amamentação, ele Uhum, cai pela idade, pelo tempo, exatamente, também, né? entendeu? As pessoas, sei lá, é uma pressão, na verdade, em cima da mulher, né? De tipo assim, você tem que estar sempre com o seu corpo impecável. A mulher, ela não tem o direito de envelhecer. Quem tem o direito de envelhecer é o homem. A mulher não tem, não. A mulher não tem direito de ter cabelo branco, se você for pensar bem. Se você vê uma mulher grisalha, a maioria das pessoas criticam. Agora, o homem não. O homem é lindo de cabelo grisalho. A mulher não. A mulher não pode nada, o homem pode tudo. A sociedade é assim, A entendeu? mulher de cabelo grisalho é a relaxada, Exatamente. É isso que entendeu? acontece. Se você. A mulher tem sempre que estar com o corpo jovem. Independente da idade, você tem que estar sempre aparentando ser mais jovem do que você é, porque é isso que a sociedade espera de você, entendeu? Aí se a sua filha mama, ou seu filho mamou até 4 anos, mas o teu peito vai ficar caído. Cara, vai ficar caído com ele mamando ou não, entendeu? E aí eu costumo dizer para as pessoas, né? Então, meu peito nunca vai cair porque eu nem tenho peito, entendeu? Já Falei, eu eu sou tenho, despeitada, né? Então, não e tenho o é que cair aqui. assim, é uma coisa que eu ouço até das pessoas da minha família. Minha mãe fala direto assim, mas teu peito, mãe, daí? Isso é porque você não gosta de usar sutiã? Não gosto. Não gosto mesmo, só uso mesmo pra ir na rua. Em casa eu sempre fiquei sem. E aí ela fala, é por isso. Eu falei, mãe, eu não tô nem aí. Que meu peito vai ficar em pé. Meu peito no pé, sabe? É porque as pessoas, elas é uma coisa que vem muito lá de trás, né? E aí acaba tendo essa cobrança em cima da gente. E aí é você, mãe, mulher, nutricionista. Sendo nutricionista, acho que ainda é pior. Você tem que estar com um corpo jovem e magro. Porque não é possível uma nutricionista ser gordinha, né? Possível é porque existem muitas. Mas assim, as pessoas te cobram isso. Como você vai falar de coisa saudável se você não tem um corpo saudável? Mas assim, a saúde não tá num corpo magro, né? Nem sempre quem tá com corpo magro tá saudável. Às vezes uma pessoa que tá um pouco mais gordinha, ela tá mais saudável do que quem tá magrinho, sabe? Mas é uma coisa, uma cultura muito antiga que assim, para mudar, a pessoa também precisa querer entender. E às vezes elas não querem. Não querem, não é só
Não é só a gente ensinar, é as pessoas querer também. Mas é difícil. Essa questão, né, que você falou da nutricionista gordinha, a gente também vê em situações de professores de educação física, Uhum, aquelas pessoas que trabalham em academia, personal trainers uhum, também. E eu me lembro muito de que no ensino fundamental eu tive uma professora de educação física gordinha e eu tive 4 professores de educação física gordos, homens gordos. uhum. E ninguém nunca levava questões como eles são profissionais ruins porque eles são gordos para os Uhum. homens. Mas sempre questionavam ela por ela ser uma professora gorda e ela tinha problema no joelho, então ela estava sempre com aquele negócio no joelho. E Uhum. aí as pessoas falavam, eu ouvia, né? Até os pais comentando mesmo, porque ela é uma professora de educação física gorda, e aí ela vive com problema no joelho. E ela fazia muito mais em aula do Do que que os outros. os professores, entendeu? Que sentavam lá e falavam, faz isso, faz aquilo. Ela corria de um lado para o outro. Estava sempre muito mais ativa do que eles, né? Aí É, foi o que você falou. O julgamento é muito por ser mulher, né? exatamente. A mulher, ela é muito mais cobrada. É o que eu tô dizendo, é muito mais cobrada. Ela tem que estar. É assim, acabei de parir, tenho que estar magra, sabe? Meu filho acabou de nascer, minha barriga tem que estar chapada. É esse tipo de coisa que a sociedade impõe para as mulheres, né? Hoje em dia, assim, eu mudei muito meu pensamento, porque eu também pensava assim. Mas aí hoje eu já tô vindo com uma outra proposta de trabalho, né, de a gente entender assim, o que leva essa pessoa a estar acima do peso? O que que faz ela chegar nesse peso, né, que não é o que ela quer, não. O que está acontecendo? Como é a relação dessa pessoa com a comida? Né? É o tipo de coisa que antes não se falava, né? Não se falava assim, olha, existe compulsão alimentar, existe ansiedade, né? Ah, você é ansioso. As pessoas acham que a ansiedade é só, ai, tô muito preocupado que vai por uma coisa que ainda vai acontecer. Mas não é só isso. A ansiedade, cara, ela te tira o sono, ela te leva a uma compulsão alimentar. E às vezes não é que às vezes as pessoas acham assim, é só fechar a boca, é só ter força de vontade. E às vezes não é só isso, não é isso. É muito mais coisa que vem por trás. Então é o que eu estava te falando lá, eu volto na questão da alimentação da minha filha. Por isso que eu tento trazer isso de uma forma leve. Comer até onde ela quer. Ah, comeu, não comeu a comida toda? Tá bom, não quer tudo. Porque ela já está satisfeita. Porque eu não quero criar nela esse sentimento de tipo assim, eu preciso comer tudo que está no meu prato, eu preciso comer tudo que me oferecem o tempo inteiro. Porque esse é o tipo de coisa que vai criando uma relação com a comida que não é legal, ela vai virar uma pessoa adulta, né? Ela não vai ser criança para sempre, vai virar um adulto e vai virar um adulto com uns transtornos alimentares, sabe? Tipo, não, compulsão alimentar, preciso comer, tenho que comer, eu preciso comer para estar ferida, eu preciso comer. E não é assim. Antes, quando a gente era criança, não se falava em nada disso, né? Não existia esse tipo de estudo, ninguém falava. Então, até pouco tempo atrás, eu acho que isso ainda era muito pouco difundido, assim, as pessoas não conversavam sobre. É só dieta, 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 dieta. Você quer ser magro, faça uma dieta, entendeu? Você precisa emagrecer, fecha sua boca e vai, corta isso, corta aquilo. E não é o tipo de coisa que eu acho legal. Porque todas as vezes que quando eu tinha 17 anos, eu nem sonhava ainda em fazer nutrição, eu achei que eu tava gorda. Mas eu nem era gorda. E aí eu resolvi que eu ia fazer uma dieta por minha conta própria. Eu ficava sem comer, um monte de coisa, não sei o quê. E aí eu fui um dia, levantei para ir para a escola, fui tomar um banho e eu praticamente desmaiei dentro do box. Se a porta não tivesse aberta, meus pais não teriam nem como me socorrer.
Aí foi quando minha mãe brigou comigo, que eu tava ficando sem comer, não sei o que, aí eu voltei a me alimentar. Mas, entendeu? É o tipo de coisa que a gente tem que parar de achar que é o certo, sabe? Ai, fulano, para emagrecer, para de comer doce, para de comer arroz, corta o carboidrato, que aí você vai ficar magrinho. Vai. Eu costumo dizer assim, vai dar resultado. Realmente você vai perder peso muito rápido. Mas a que custo pro seu corpo, sabe? Pro seu corpo e pra sua mente. Porque aí quando você... Ai, fiquei magrinho, agora eu posso comer de novo. Você não vai comer só aquilo. Você vai comer tudo de uma vez. E sempre tudo de uma vez. E aí você ganha peso que você tinha perdido e mais um pouco. E ficar nessa briga com balança. Então acho que assim, a gente precisa entender o que faz a gente comer além. A gente precisa equilibrar a nossa alimentação e ensinar as nossas crianças a fazer isso. Isso que eu acho assim que é o mais importante. A gente precisa estar sempre de olho, eu acho que vem disso, de criança, né? A gente ensinando como que é uma alimentação equilibrada, sempre fazer boas ofertas para os nossos filhos, né? E não restringir eles em nada, porque não restringindo, eles vão saber comer na quantidade certa, né? E aí, isso aí vai fazer a diferença no futuro, neles quanto adultos e nos filhos deles também, entendeu? Acho que isso que é o que a gente tem que fazer. Eu queria saber também se já aconteceu de pessoas passarem por cima da forma como você guia a alimentação da sua filha, né? De darem coisas que ela não come, escondida. Ai, não. Eu tive muita sorte, eu tenho muita sorte com as pessoas que minha filha convive hoje, né? A maior parte do tempo, quando ela não tá comigo e com meu marido, ela tá com os meus pais. E assim, os meus pais, eles... Meu pai, às vezes, que sai um pouco, mas é o que eu te falei. Como a gente não costuma oferecer, às vezes ele dá coisas a ela que ela até rejeita. Biscoito recheado, ela não come, ela até abre assim, olha o recheio e já botou na boca e cospe. Então, assim, eu tive muita sorte em relação a isso, porque eu sei que existem pessoas que a mãe virou as costas, aí estão dando refrigerante, estão dando coisas que os pais não querem. Mas aqui, com a minha rede de apoio, graças a Deus, eu nunca tive esse tipo de problema. Todo mundo sempre respeitou muito o que eu falo, né? Eu não gosto que ela coma isso, não gosto, então ninguém nem oferece. A única coisa que minha mãe já chegou a oferecer foi mingau, mas ela não gosta. Eu acho que ela não gosta da textura que fica o mingau, né? Então minha mãe já tentou alguns, mas ela não toma nenhum. É igual na época em que eu comecei a introdução alimentar do meu filho, eu levei ele numa pediatra completamente desatualizada e ela indicou geleia de mocotó. Nunca comeu, né? Sabe nem o gosto. Pedaço de biscoito de maisena dentro. Né? E aí eu falei assim, meu Deus, que isso? Eu falei assim, cara, ela parou no tempo, ela se formou e esqueceu de se atualizar, entendeu? Isso acontece muito, né? Eu ouvi muito de pediatra também, coisas assim. E, sabe, eu nem falo que eu sou nutricionista, eu quero lá, e sabe o que eu faço? Ah, tá bom. E vou lá e vou decidir o que eu vou fazer com a alimentação da minha filha. Minha filha nunca comeu geleia de mocotó, não sabe nem o gosto que tem, entendeu? Nem biscoito de maisena, claro que já, mas eu demorei bastante para oferecer biscoito, né? E eu acho assim, a gente que decide o que é melhor para o nosso filho, não é porque o pediatra disse que é pra gente fazer que a gente vai fazer, sabe? Eu já mudei de pediatra, minha filha já mudou de pediatra 3 vezes. Porque até porque alguma coisa que falaram pra mim, tchau, eu vou procurar outro.
que fale, É isso. que encaixe mais com o meu pensamento, sabe? Eu não vou ficar ali discutindo com o pediatra. Tá bom, então, tchau. Vou lá e vejo qual outro que atende o plano, marco. Procuro, às vezes, a pessoas que têm filho, pergunto onde que leva, tal, marco uma consulta, vejo se eu vou gostar. E é isso. Porque o médico tem disso, né? E eles acham que eles são os reis do mundo, que eles sabem tudo. Então eu nem escuto. Eu que decido o que é melhor para minha filha. E ainda tem aquela questão, né? Que eu sempre gosto de falar com as pessoas. Pediatra não é nutricionista. Exatamente. Entendeu? Quem tem que te auxiliar na alimentação infantil é um nutricionista infantil, não é um pediatra. Exatamente. Entendeu? Se você está tendo uma dificuldade com a alimentação do teu filho, procura nutricionista materno-infantil, que elas sabem exatamente como guiar, né, como melhorar a aceitação de alimentos, até crianças maiores, porque assim, às vezes a seletividade ela começa a partir dos 2 anos, né? As crianças começam a ficar mais seletivas no que elas querem comer. Então, assim, procura. Se está tendo muita dificuldade, procura uma nutri materno-infantil, que ela vai saber guiar a alimentação, vai vir com alternativas para conseguir né, encaixar melhor a alimentação, fazer com que a criança coma melhor. Eu acho que é válido, né? É porque as pessoas talvez pensem que é supérfluo e tal, é só comer e pronto, mas não é. Existem coisas que a gente precisa procurar um profissional, né? Que se fosse uma bobeira não existiria o profissional para isso, né? A gente tem uma pergunta aqui para você, né? O que você acha da introdução alimentar BLW? Eu fiz muito com a minha filha. Entendeu? E eu acho muito válida, tem que prestar muita atenção nos cortes, né? Procurar certinho como são os cortes para evitar engasgo, né, das crianças, mas eu acho que é a melhor coisa, assim, porque a criança tem contato mesmo com o alimento. Eu deixava ela lá no cadeirão, ela fazia uma sujeirada, mas eu fiz muito e esse foi muito bom, porque aí ela tinha já, né, o sensorial, o paladar, ela brincava com a comida mesmo, depois ela botava na boca. E eu acho que o BLW é muito interessante, dá muita autonomia também para a criança, né, para já ir, porque a gente também tem isso assim de que a criança, que o bebê, ele tem que ser muito dependente da gente, né? Mas ele precisa criar autonomia. Muitas pessoas falam, mas não, ela precisa. Eu falo pro meu marido até hoje. Meu marido, ele tem muito medo dela. Vai cair, vai se machucar o Thiago. Ela é criança, vai acontecer. Só que ela precisa criar autonomia. Eu não posso ficar no parquinho com ela, ajudando ela a subir a escala do escorrego sempre. Então ela precisa ter essa autonomia. E eu acho que o BLW traz isso também pro bebê. Traz uma autonomia dele segurar, dele comer. Isso vai ajudar ele futuramente, né? Eu fiz muito com a minha filha. Eu acho o BLW muito legal. E também, a única coisa que eu não acho que isso é uma coisa que não é recomendada mais é papinha liquidificada, né? Porque a criança não trabalha a mastigação, não consegue saber diferenciar os sabores, porque quando você liquidifica tudo junto, ela não sabe o que ela tá comendo. Então você pode até fazer amassado com o garfo, mas não bater, não liquidificar. Isso daí hoje em dia não é nem mais recomendado. Mas eu trabalhei muito com a minha filha com BLW e eu acho que é muito válido. Muito válido. E eu acho que é muito importante você falar essa questão da comida, né? Passada no liquidificador, no processador. Porque a gente ainda vê muitos perfis, principalmente no Instagram, de papinhas. Tem muito. De pessoas indicando, né? Papinhas. Inclusive empresas que já vendem a papinha congelada para criança, só que assim não é. A criança come porque
tá ali e tal, mas assim, depois futuramente, meu filho não gosta de beterraba. Sabe por quê? Ele comia quando era bebê, comia, porque tava lá liquidificada com um monte de coisa. Ele nem sabe qual é o gosto da beterraba, né? Então, assim, tem que dar separado as coisas. Tem que dar separado. Pode fazer amassado no garfo, não quero fazer BLW. Faz amassadinho no garfo, cozinha bem e amassa com o garfo e dá beterraba, beterraba, arrozinho, feijãozinho, para a criança saber o que é arroz, o que é feijão, o que é beterraba, o que é brócolis. Porque se a gente ficar sempre liquidificando, a criança come, mas ela não tem noção, né, do que ela tá comendo. Então, quando ela vai crescendo, ela vai deixando de comer. Porque ela só comia lá liquidificada. Aí, quando vai ficando grande, não, tem que comer separado. Mas ela nunca comeu separado. Como é que a gente quer cobrar isso dela? Entendeu? E ela também não sabe, né, o aspecto do produto que ela tá comendo. A textura daquele alimento, entendeu? Ela não sabe nem identificar o que é aquilo ali. Ela não sabe. Eu tenho um problema de seletividade alimentar, né, com o Francisco. Hoje ele come 2 frutas, só banana e maçã. Mas aí dentro dessa banana e maçã que ele come, a banana ele come ela amassada, ele come ela em rodela, ele come ela inteira, ele come ela com canela e aveia. Então, aí a gente já tem um campo de exploração da banana muito grande. A maçã começou comendo na escola, sem casca, e aí depois ele já começou a comer com casca, e de resto ele não come mais fruta nenhuma. Né? E aí eu fico sempre assim, nossa, sofro muito porque queria uma alimentação fenomenal, né? Eu geralmente sou uma pessoa que gosta muito de comer comida. Eu tenho muita facilidade em comer comida, e eu tenho um filho carnívoro. Se você perguntar para ele, aí, o que você quer comer? É sempre churrasco. Sempre, eu quero churrasco. Que é muito bom. Entendeu? É sempre churrasco ou da comida o que você quer comer. Sempre carne. É sempre a carne da comida, né? Ele aceita batata frita, já começou a tomar um pouco de nojo do purê, não sei, acho que tem a ver com a textura. E aí, antes, né, ele teve alguns casos de problema de intoxicação alimentar, né? De ter comido coisas estragadas. Isso também ajudou nessa seletividade alimentar dele, Sim, né? ele ficou com aquele receio de comer e passar mal. Entendeu? Tanto que ele tem uma vez a gente estava almoçando no shopping, aí a gente comeu uma comida. Eu comi, ele também. E a carne parecia um pouco estragada quando a gente estava. E aí a gente voltando da casa do pai dele, pegamos o metrô. E ele veio falando, mãe, tô com a barriga doendo. Falei, filho, aí eu fui fazendo massagem. E aí eu falei, deve ser só gases. Quando chegou, faltando 2 estações pra gente descer, 3 estações, ele vomitou no metrô. E ele conta pra todo mundo isso. Ou seja, todo mundo que chega pra ele, ele fala, uma vez eu comi uma carne estragada no shopping e eu vomitei no metrô. Pois é, a gente tem essa mania de achar que criança, esquece, não esquece não. Sabe? E aí ele conta, ontem ele saiu da escola contando para a diretora. Eu comi uma carne estragada no shopping e vomitei no metrô, vomitei muita coisa. Minha mãe pegou um lenço umedecido para me limpar. Olha aí, para você ter noção do que ele lembra. A gente tem essa mania, né, de achar que criança não guarda, mas criança guarda. Então, tipo assim, até a seletividade alimentar vem disso, de, tipo assim, uma memória, alguma coisa. E aí a criança, é o que eu tô dizendo, tipo, só dou papinha liquidificada pro meu bebê até 1 ano. Aí daqui a pouco, não, ele tem que começar a comer em pedaços. Não vai comer. Sabe por quê? Ele nunca comeu aquilo. Porque sempre tá tudo misturado. Quando você bate tudo junto, o gosto das coisas se perdem. Então a criança não consegue criar essa memória do gosto do alimento. Então é por isso que ela não come.
Eu sempre dei para minha filha tudo em pedaço, né? E ela sempre comeu a fruta na mão mesmo, assim. Eu cortava, igual eu falei, vi o corte do BLW, cortava e dava a ela. As pessoas ficavam assim, ah, mas ela come em pedaço, come. Ah, não, tem medo não vai engasgar não. E ou tinha outras pessoas que falavam assim, ah, é muito linda, ela come tudo. Come, sabe por que ela come? Come todas as frutas que existem? Porque ela sempre comeu as frutas separadas, nunca batida com nada. E nem batida um monte de coisa junto. Sempre eu cortei pra ela separadinho, ou então corto bem aqueles cubinhos, né? Boto no pratinho com um garfinho e ela come. Por quê? Porque sempre foi assim. Aí se eu pegar e fizesse sempre batido, ela não comeria. Hoje talvez ela não comesse mais. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ter essa percepção também. É porque eu entendo também quem quer dar papa porque fica com medo da criança engasgar e não sei o quê, mas só que não é assim, sabe? Por isso que a introdução alimentar começa com 6 meses e com os sinais de prontidão. Não é só ter 6 meses. A criança tem que estar com 6 meses, mas já tem que conseguir sentar sem apoio, né? Não pode mais ter aquela protusão da língua de ficar com a língua assim. Então, assim, tem todo um preparo. A criança tem que conseguir ficar com a cabeça firme, não pode estar com o pescoço assim. Tudo isso influencia. Por isso que quando alguém fala assim, ah, com 4 meses, já pode dar suquinho, já pode dar frutinha. Não, não pode, sabe? Existem estudos cientificamente provado que a criança tem que começar a introdução alimentar com 6 meses de idade e com os sinais todos. Não adianta falar, mas com 5 meses meu filho já senta. Ah, eu vou dar. Eu sempre falo assim, problema é seu. Eu não dei, sabe? Eu tenho amor ao meu filho e eu sei, eu não conto uma profissional, eu não posso fazer isso, sabe? Saber o certo e pegar porque as pessoas estão falando. Quantas vezes eu vi quando minha filha estava com 4, 5 meses, dá uma frutinha, já pode comer, já pode começar a dar. E eu nunca dei, sabe? E quando tá chorando tá chorando porque tá com fome, o peito já não tá sustentando mais. A gente ouve Dá muito uma frutinha, né? Muito, sabe? Mas é o que eu te falei, eu não me importo, porque quanto profissional, eu acho que nesse âmbito, nesse quesito eu me garanto, sabe? Então não vem falar pra mim assim, você tem que dar isso pra sua filha. Tenho não. A não ser que eu veja que realmente esse é o correto, eu tenho que dar. Agora, minha filha só foi comer quando ela completou 6 meses. Entendeu? E já estava sentando realmente. Eu vi, não, ela tem como se alimentar. E aí a gente começou a dar frutas, coisas, suco, né? Que todo mundo acha que, tudo bem, dá suco. Suco é uma coisa também que cria uma super seletividade alimentar, porque a criança passa a tomar o suco e não quer mais a fruta, né? E o suco, ele não vem com fibra nenhuma, só vem com açúcar da fruta. Não vem com... E algumas vitaminas, muito poucas, entendeu? Então, assim, é totalmente dispensável pro bebê. Totalmente dispensável. Catarina veio tomar suco agora que ela às vezes pede, mamãe, cuco, mas nem antigamente a gente até dava e ela não bebia. Bebia um gole e largava lá, sabe? Então, assim, são coisas que a gente precisa conseguir mudar, né? Na alimentação infantil. Parar de querer achar que a criança tem que comer papinha para sempre e depois aprender a comer legume cortado. Só vai comer se você tiver oferecido desde sempre. Abóbora, Catarina não come. Meu marido está na live, eu acho. Eu vi que ele acabou de estar. E ele briga muito comigo porque ela não come abóbora. Porque eu não gosto, então eu não ofereço. Então, óbvio que ela não come, porque é uma coisa que eu não ofereço. E ele gosta. E aí ele compra, faz, e aí ele oferece e ela já não come. Por quê? Desde sempre foi uma coisa que eu nunca ofereci. Por quê? Eu não gosto. Então eu não faço.
né? Então é isso, assim, é querer que ela coma uma coisa que eu não como. Talvez ela não vá comer, porque ela não me vê comendo, entendeu? E também não vê, não é uma coisa que é oferecida sempre, porque eu não costumo fazer. Então, assim, é esse tipo de coisa que as pessoas têm que conseguir mudar. Que às vezes a pessoa quer que a criança coma, mas nem ela come, sabe? Ah, eu não como, mas o meu filho tem que comer. Não é assim, criança aprende muito pelo exemplo, né? Assim, é muito óbvio, a gente que tem filho, a gente sabe disso, porque você faz uma coisa, daqui a pouco a criança tá lá fazendo igual. Você fala uma palavra e a criança repete. Então a gente sabe que é pelo exemplo. Então não adianta, tipo assim, se eu não como abóbora, querer que minha filha coma. Entendeu? É mais ou menos isso, assim, que funciona. Levando em consideração essa questão da criança geralmente, muitas vezes, ela come muito do que a gente come. Uhum. Eu como muito bem, muitas coisas, muito variadas. O pai do meu filho é extremamente seletivo em tudo que ele come. E o pai do meu filho é uma pessoa que come muito hambúrguer e batata frita. Então, quando o meu filho tá com o pai, e o pai pergunta, e aí, o que você quer comer? Aí meu filho sempre responde, batata frita e hambúrguer. Porque ele já sabe que ali é isso que ele vai ter. Entendeu? Assim, as crianças, elas são muito inteligentes, entendeu? A gente que tem mania de achar que a criança é burra, sabe? Que é criança, não entende. Tem coisas que realmente para eles é muito lúdico, mas tem outras que eles são muito espertos. Ontem Igual falando isso pra mim, caraca, a Catarina tá muito esperta, tal, ela vê tal coisa, já associa com outra. Porque eles são espertos e inteligentes. A gente tem mania de tratar a criança como burra, entendeu? Exatamente, né? Tipo, ele não bebe refrigerante, mas quando ele vê a Coca-Cola, ele fala lá, a Coca-Cola do meu pai, né? E aí, ou ele vê um suco, aí ele fala o suco da minha mãe, porque eu não tomo refrigerante há 7 anos já, né? Então, ele fala o suco da minha mãe. Exatamente, Entendeu? cara. Isso é muito. A gente que tem mania de tratar eles como burros, sabe? E assim, eu acho que é o que eu tô te falando. Se a gente tentar. Eu não digo fazer uma coisa extraordinária, não, sabe, Caroline? Eu digo assim, apresentar a comida mesmo para os nossos filhos. A gente tem grandes chances de criar adultos extremamente saudáveis, sabe? Agora, o mal é que também a mídia vende muito pra gente coisas como alimentos infantis, né? Miojo, biscoito recheado. Ah, isso é comida de criança. Não, comida de criança é comida de verdade, né? Nugget, sabe? Qual a diferença de você fazer um frango empanado de verdade do que comprar um nugget e fritar? Sabe? Quantas vezes a gente ouviu que biscoito de maisena é biscoito de criança? De bebê principalmente, né? E, cara, é um biscoito extremamente rico em açúcar. Eu não te digo que minha filha não come, ela come, sabe? Hoje também já tá com 2 anos, já come outras coisas que não comia quanto bebê menor. Mas assim, a gente tem que saber se também a quantidade que a gente oferece, né? Também isso implica muito. A gente é exatamente isso, assim, é só saber equilibrar quantidade e o que você está oferecendo. E eu lembro que uma vez no consultório chegou um menino de 5 anos com colesterol altíssimo. E aí, mas vamos lá ver o que é a alimentação dele. Era basicamente batata Ruffles, nugget, batata frita mesmo, assim, basicamente isso. E aí o pai foi falar, porque a gente trabalha fora e às vezes os pais que trabalham fora, eles estão cansados e acabam fazendo o que é rápido ou tentando compensar a criança com uma coisa gostosa, né? E aí a criança acaba indo nesse caminho. E aí com 5 anos era uma criança já obesa e com colesterol alto e com sorte não estava com diabetes, né? Então, assim, é complicado, porque é o que eu tô te falando, é o que a mídia vende como comida de criança.
E às vezes a gente acaba comprando essa ideia, né, de comida de criança. Ah, isso aqui é comida de criança. Criança, mas não é, sabe? Comida de criança é comida igual de todo mundo, arroz, feijão, carne, sabe? Verdura, legume. Isso é comida de criança. Mas É muito bom você falar isso, né? Porque esses dias eu fui ao mercado e aí eu vi lá, a Nestlé lançou um biscoitinho, meu primeiro lanchinho, alguma coisa assim, azul. E aí eu falei assim, gente, socorro, socorro. esse biscoito da Nestlé, não é que ele não é de todos o pior que existe não, tá? Eu nunca comprei ele pra Catarina, mas outro dia uma amiga minha até postou no Instagram dela sobre, né, dizendo assim que num caso esporádico, ok, sabe, mas não é o indicado, né? Mas é claro que é o que eu tô te dizendo, a indústria sempre vai te dizer que ela tem o alimento certo pro seu filho, né? Come esse biscoitinho aqui, o meu primeiro biscoitinho, é uma coisa assim, um pacote azul com branco, o biscoito é pequenininho assim. E aí a gente pensa assim, pô, caraca, legal, é pra beber, é saudável, vou comprar. E aí, tipo, você lota o teu armário com daquele biscoito e a criança come aquilo toda hora. Aí já não é legal mais, entendeu? É saber ofertar, eu acho. Principalmente é saber ofertar e fazer escolhas saudáveis, né? Acho que a gente sempre tem que estar olhando os rótulos dos alimentos. Então, quanto mais coisa tem, mais ruim. Mais ruim é horrível, né? Pior seria o alimento, porque quanto mais coisas tem na lista de ingredientes, quer dizer que ele tem mais conservantes, mais aditivos, mais coisas que para conservar aquilo ali. Então a gente tem sempre que estar de olho nisso, no que a gente está ofertando para o nosso filho, o que a gente está ofertando até para a gente mesmo, entendeu? Porque às vezes a gente vê ali 0 açúcar, aí você vai olhar o rótulo, para aquele alimento ser 0 açúcar, ele tem algum outro ingrediente a mais, entendeu? Geralmente sódio. A Coca-Cola 0 açúcar, ela tem 0 açúcar, mas vai ver quanto de sódio que ela tem. Sabe? Então, E levam adoçantes também, né? a gente vai sendo muito enganado, né, pela indústria alimentar e a mídia, né, porque é o que é isso aí. Sempre tem alguma coisa milagrosa que vai te ajudar. E não existe milagre, cara. Existe você fazer o que eu tô dizendo. Pega a tua alimentação, equilibra, entende onde é que tá o teu problema com a comida. Se você sozinho não consegue resolver isso, você procura uma nutricionista, procura um psicólogo, vai fazer uma terapia. Se precisa de terapia, procura um profissional para te ajudar. Que, de verdade, muda muito. Muda muito. Essa relação de comida, sabe? Porque às vezes as pessoas descontam muitas emoções na comida, Caroline, muito. Ai, tô triste, vou comer. Ai, tô feliz, vou comer. Ai, hoje eu trabalhei muito. Ai, eu mereço comer isso. Sabe? E aí. Vou me presentear com isso. Isso, né? Eu mereço. Ai, eu trabalho pra isso. Quantas vezes a gente ouve isso? Às vezes até eu mesma falo, eu trabalho pra isso. Mas assim, a gente. E aí é aí que a gente se perde, sabe? Então a gente precisa entender como que a gente chega nessa relação com a comida, como a gente pode melhorar essa relação com a comida. Aí, como eu posso melhorar? O que eu posso fazer para melhorar? Como fazer? E resolver, entendeu? Eu acho isso. A gente, quanto adulto, quanto criança, a gente consegue já daqui na raiz mesmo, né? Já ir criando os hábitos mais saudáveis. Agora, quanto adulto, já com hábitos formados, aí a gente precisa entender o que me levou a esse hábito, né? E como eu cheguei nele, o que eu posso fazer para mudar, para criar um novo hábito mais saudável. Eu acho que é por aí, mais ou menos, que a gente chega lá.
Durante a sua caminhada profissional, você já pensou em atuar com essa nutrição infantil? Ser nutricionista infantil? Muitas vezes mesmo. Eu já pensei para esse caminho, mas eu sempre. É porque desde que eu me formei, sempre trabalhei com cozinha, né? Restaurante, de empresa e tal. E aí eu sempre deixava esse sonho do materno infantil para depois. Só que esse ano eu tenho uma amiga, né, que trabalha no Fernandes Figueira, no Flamengo, e aí ela me indicou para trabalhar lá. Lá é um hospital, não sei se vocês conhecem, maternidade, e também um hospital infantil. Lá a gente trata casos muito complexos, são crianças que têm realmente problemas sérios, né? E assim, para mim lá foi outro mundo. Eu, em janeiro, comecei a trabalhar lá no lactário com as fórmulas infantis. E aí, assim, eu falei. E aí voltou essa vontade de entender mais o materno infantil. Aí eu falei até com meu esposo que eu tava querendo voltar a estudar e me especializar nessa área. Ainda não fui, não fiz, mas assim, ainda é um sonho e uma vontade que cresce mais. Hoje eu não tô mais no lactário. Lá eu tô na cozinha agora, onde saem as dietas mesmo, comidinha para as crianças. E assim, é um outro mundo, sabe? É um outro mundo. E as crianças lá são especiais mesmo, assim, tem algumas comorbidades bem sérias. E é um sonho meu mesmo, focar no materno infantil, que é uma área que eu já saí da faculdade gostando muito, que eu falava que queria, mas aí a vida me levou para um outro lado, e aí hoje eu voltei a ter contato, né, com isso, e é uma coisa que eu quero. E acho que, se eu não me engano, o Fernandes Figueira, ele é um banco de leite, né? Também, lá também tem banco de leite, que é muito legal o banco de leite lá. Cara, lá é muito diferenciado, sabe? E as crianças que nascem lá, elas recebem, se a mãe por algum motivo não conseguir amamentar, elas recebem o leite do banco de leite. Se tiver o leite da mãezinha no banco de leite, a gente também dá o leite exclusivo da mãe para essa criança. É extraordinário o trabalho que eles fazem, assim, é muito legal mesmo, muito legal mesmo. Lá Agora, eu tenho um quadro, né, que é o Mamãe Indica. Uhum. Aqui você indica, pode ser um livro, um programa, um filme, um podcast, um evento. Então, Indique. tem um livro que eu indico que é. Ai, gente. É um livrinho de receita de uma nutricionista que eu sigo e lá tem muitas receitas legais que servem para família toda. O Instagram dela é Bebê de Nutri. E o livro é Receitas Bebê de Nutri, se eu não me engano. Tem 2 livrinhos e as receitas são muito legais. Lá ela ensina a fazer beijinho de abacaxi sem leite condensado. Assim, são receitas muito legais que não é só para bebê, não é só para criança. É muito legal. E eu sigo um Instagram também que eu gosto muito, que é Bebê Bom de Garfo. Que a nutricionista lá também é muito legal. Ela indica vários caminhos já para crianças maiores que estão com seletividade. Eu indico muito essas duas. Eu gosto muito das dicas que elas dão. Agora, né, eu vou fazer uma brincadeira com você, que funciona assim. Se você pudesse fazer um pedido para cada uma dessas pessoas ou instituições, o que você pediria? Eu vou começar com o governo. O que você pediria para o governo? Olha, eu não sei nem o que peço, porque para esse governo atual é difícil. Cara, sabe o que eu pediria? Empatia, porque eu acho que é o que mais falta nesse governo, é empatia, sabe? Fora Bolsonaro, com certeza, mas assim, eu acho que o que mais falta para nosso governo atual é uma empatia mesmo, assim, com a população em si, porque
dane-se, sabe? Ver as coisas do jeito que estão e você vê que não faz nada, sabe? Nada pra mudar, não é possível. Então, se tivesse pelo menos um mínimo que é empatia, talvez ele tivesse mexendo uns pauzinhos pra alguma coisa, mas não tem. Então, assim, tá ótimo pra ele. E a gente vive aí com 1 litro de leite a R$ 7, com a gasolina lá nas alturas e come quem pode, né? Que hoje é luxo. É Entendeu? isso, né? E eu queria que você pedisse alguma coisa à sua criança. O que você pediria a ela? Eu pediria minha filha para ela continuar sendo uma pessoa leve e divertida, né? Porque às vezes a gente perde isso, né? Essa essência de criança que a gente vai ficando adulto e vai esquecendo, né? Outro dia eu falei até assim com meu marido: ai, qual foi o momento que eu virei essa pessoa que eu sou hoje? Porque eu era diferente. E aí eu queria que minha filha sempre fosse uma pessoa leve e divertida, sabe? E do bem. Para sua família ou a sua rede de apoio? Pra minha rede de apoio eu só tenho uma. Eu não tenho nem nada que pedir, quero lá, eu só tenho que agradecer. Eu só tenho que agradecer porque todo mundo, assim, me ajuda muito. Como eu tinha te dito hoje, talvez eu não conseguisse fazer, porque era meu marido que ia ficar com ela. E aí eu consegui vir aqui pra minha mãe. E minha mãe tá lá com ela já esse tempo todo que a gente tá aqui. Minha mãe tá distraindo ela lá pra eu conseguir ter esse bate-papo aqui, né? Aí eu até. Eu já ouvi várias vezes ela me chamando lá embaixo e minha mãe falando alguma coisinha pra distrair ela. Porque o dia que eu tô em casa, ela quer ficar muito grudada comigo, né? Que fico um dia inteiro sem me ver, aí no outro dia ela quer ficar muito grudada. Eu sumo da vista dela e ela fica. Mas assim, pra minha rede de apoio, só tenho que agradecer minha mãe, meu pai, minha irmã, meu marido. Meu marido também fica muito com ela pra eu poder fazer as minhas coisas, porque às vezes, né? Eu sei que existem muitas mães que não podem contar com o pai da criança, né? E assim, meu marido fica, cuida da banho, da comida, da tudo, porque ela é filha dele também, né? Não é só minha, não. Lembrando que pai não é rede de apoio. É isso, né? É isso. Assim, é. Agora, o que você pediria ao pai da criança? Cara, só pra ele entender às vezes que ela tem as vontades dela própria, sabe? Que isso é um pouco difícil do meu marido entender. Às vezes ele acha que ela tem que fazer as coisas do jeito que ele quer. E eu falo assim, cara, ela é uma pessoa, ela é um indivíduo. A gente pode achar que ela é criança, mas mas ela não deixa de ser uma pessoa. Ela também tem as coisas, os pensamentos dela, as coisas que ela quer fazer. Eu sei que às vezes é errado, a gente só tem que orientar, né? Obrigar, né? Eu pediria para ele tentar entender mais isso. Agora chegou um momento de desabafo, né? Que você pode falar o que você se sentir à vontade. Cara, desabafar. A gente, quanto mãe, assim, é muito difícil, porque eu acho que ser mãe é sempre achar que a gente não tá fazendo o suficiente, né? Eu sempre acho que, assim, eu poderia fazer melhor, mas, assim, eu já faço o melhor que eu posso, né? Quando minha filha nasceu, eu tinha um pensamento completamente diferente de maternidade. Assim, eu achava que ia ser tudo igual, só que agora com uma criança, sabe? Eu ia continuar vivendo a minha vida do jeito que eu vivia. E por muitas vezes eu me senti muito sozinha, porque as pessoas, ela não. Só uma mãe entende outra mãe, eu costumo dizer, né? E outro dia até tem uma amiga minha no trabalho e o filho dela tem a idade da Catarina e a gente estava conversando sobre isso, assim, só quem passa é que sabe, só uma mãe entende outra mãe, de como a nossa vida muda, sabe? E muitas vezes você pensa assim, caraca, eu não imaginava que ia ser assim, é cansativo, ser mãe é muito cansativo,
né? Tem dias que você só quer descansar e aí a criança te consome muito. Não que eu não ame minha filha, eu amo minha filha demais, mas tem dia que eu penso assim, Senhor, eu só queria deitar e dormir até mais tarde, não posso, não consigo. E essas coisas são. O puerpério é muito difícil, né? O regresso para o mercado de trabalho, para mim, foi muito difícil. As pessoas. Ou a mulher só pode ser mãe ou profissional, ela não pode ser mãe e profissional. Eu fui mandada embora assim que minha filha nasceu e só voltei a trabalhar depois que ela estava com 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses. Então, assim, pô, cara, foi difícil. Muitas entrevistas eu ouvi assim, quem fica com a sua filha? A pessoa que eu cheguei a ouvir se a minha mãe era jovem o suficiente para tomar conta da minha filha, sabe? Nossa. Eu acho que para mim o mais difícil de tudo isso, puerpério, afastar as amizades que a gente se afasta um pouco, todas essas coisas, o pior para mim foi o retorno para o mercado de trabalho, porque eu queria voltar a trabalhar e não conseguia. Assim, vagas que eu tinha dada como certa, que eu tinha experiência para ficar e eu via assim, mas quem cuida da sua filha? A sua mãe é jovem para ficar com a sua filha? Aí eu falo, se eu falasse que era meu marido, mas e se acontecer alguma coisa, teu marido realmente tem como ficar? Não é possível. Então, assim, eu não posso trabalhar. Eu tenho que ficar com minha filha até então ela ter idade suficiente para se cuidar sozinha, ou seja, até ela ser uma adulta, né? Até 18 anos, praticamente. Então, assim, é muito complicado. Nessa vaga que eu tô hoje, eu fui indicada por uma amiga, mas eu fiz a entrevista e tudo, e eu contei a minha história triste. E as outras mães que estavam me entrevistando, elas se sensibilizaram, né? Elas falaram, não, gostei muito de você, cara, isso é muito chato, você... Porque assim, nenhuma mãe quer voltar a trabalhar logo que acaba a licença maternidade, que já é um tempo ridículo de 4 meses. Então, assim, mas eu ia voltar, porque eu precisava trabalhar. E aí eu chego lá e olha, não, você vai ser desligada da empresa porque a gente está cortando o custo. Pô, eu acabei de parir com um bebê pequeno, me deram um chute na bunda. Aí para eu voltar pro mercado de trabalho foi uma boa de uma merda, porque ninguém quer contratar mãe de filho pequeno, porque filho pequeno fica doente, filho pequeno dá trabalho. E aí essa pessoa vai faltar no trabalho, porque não tem com quem deixar e não sei o que, não sei o que. Então, assim, eu acho que falta isso, sabe? É uma inclusão para as mães quanto profissionais, porque não dá para ser só mãe, a gente tem e nem ser só profissional, a gente tem vida pessoal também, sabe? E você ser mãe não quer dizer que você não vai ser mais uma boa profissional. Talvez pelo contrário, talvez você fique até melhor, porque você sabe que tem uma outra pessoa que depende do seu profissional ali. Entendeu? Então, assim, eu acho que a minha maior dificuldade quanto mãe foi essa questão de me recolocar como profissional. Eu me sentia uma boa de uma merda, desculpa a palavra, tá? Tudo bem. Assim, era isso que eu sentia, sabe? Assim, cara, eu não posso mais trabalhar, porque agora eu tenho filho e que se dane, o profissional fica pra lá. Isso daí foi uma das coisas que mais me chatearam, assim. Mas É quando você se questiona, né? O profissional, né? Caraca, será que eu nunca fui boa de fato? Será que eu não sou boa para exatamente. estar de volta? Eu ouvia muito do meu marido assim, Mariana, não é possível, só pode ser isso, só pode porque a gente tem uma filha pequena, porque assim, caramba, você tem experiência, você já trabalhou em vários lugares e não é possível que as pessoas não queiram te contratar por conta do seu currículo, não é isso. Ele falava assim, não é isso, cara, eu tô acreditando que é porque a gente tem uma filha pequena. E aí eu comecei a ver que em todas as entrevistas que eu fazia era isso, assim, era esse questionamento, quem fica com a sua filha, quantos anos tem sua filha, ela ainda mama, essas coisas assim, sabe? E a gente vai se questionando mesmo, tipo assim, caraca, será que eu não vou voltar a trabalhar? Será que as pessoas não gostam do que elas veem na minha entrevista, ou será que realmente é porque eu tenho um bebê pequeno?
E é difícil, cara. Não pense que a empresa acha difícil, imagina pra gente. Sair da nossa casa todo dia e deixar nosso filho pequeno. Às vezes, eu tenho minha mãe que fica com a minha filha, mas quantas pessoas eu conheço, quantas mulheres eu conheço que não tem que pagar alguém pra cuidar, tem que colocar numa creche. Pô, será que, sabe, isso pra mãe é muito pior do que pra empresa em si, que, pô, tu tá deixando o teu filho, o teu bem maior ali pra você sair pra fazer dinheiro e as empresas não estão nem aí. Estão nem aí. Porque a gente é só número, né? A gente é só número de Sim, produção. exatamente. A gente é só número de produção. E é o que eu costumo dizer, né? A sociedade pede para que a gente seja mãe, vire mãe, tenha filhos. E quando a gente tem filhos, a gente é demitido dos trabalhos, a gente não consegue voltar ao mercado de trabalho, a gente fica sendo só mãe. Então, né, isso sempre me leva a pensar que talvez a sociedade só queira mulheres até determinada idade como máquinas reprodutivas, sabe? E não como profissionais. E aí é aquilo, se você escolhe só ser profissional, se você não tem interesse em ser mãe, você também é questionado. As pessoas falam, mas e aí, não vai ter filho? Quando você vai ter filho? Já tá velha. Já tá velha pra ter filho. Já era pra ter filho. A gente ouve muito isso. Muito, muito, muito. Eu tenho amigas que não têm filhos e as pessoas cobram delas assim também. Ah, mas fulana já tá velha e nem tem filho. Já tá casada há não sei quantos anos e não tem filho. Cara, eu acho que isso é escolha de cada um. Entendeu? Cada um sabe de si. Mas é o que a gente tá falando. Aí tem filho e depois que tem... Ah, parabéns. Vai lá cuidar do teu filho aí. Mas cuida Vai de ser casa. sua mãe. Mas cuida de casa, tá? Porque trabalhar não vai dar, não. Você tem que cuidar do teu filho. É complicado, né? Sim, e é uma reclamação e geral, assim. A outra live que eu fiz foi sobre essa dificuldade de reinserção em mercado de trabalho, né? E aí você lidar com pesquisas que falam sobre a dificuldade de mulheres mães com crianças de menos de 3 anos de retornar ao mercado de trabalho. Tem tudo isso, né? Que a sociedade pede para a gente ser mãe e não tem uma política pública que ajude a gente. Não tem. Não tem creche, não tem emprego, não tem empregos que tenham uma creche perto ou convênios com creche. Então isso é muito Se brigar difícil, por né? isso, as empresas ainda acham que você está querendo demais, tá? Se você quiser um auxílio creche, se você quiser. Mas você quer trabalhar e ainda quer que cuide do filho. Ué, é o mínimo que a gente poderia ter, né? É o famoso você quer trabalhar e ainda quer que a gente sustente o seu filho. É isso, né? É isso, cara. Assim, a gente precisa trabalhar, né? E precisa deixar a criança num lugar, no mínimo, seguro, né? E aí a gente acaba vendo essas situações como creches que se prendem as crianças, para as crianças não brincarem. Aí da última situação da menininha que morreu engasgada por causa de uma maçã. Cara, maçã não é o tipo de fruta que a gente dá para criança pequena, porque ela é muito dura, né? Ela é muito dura, a criança não consegue mastigar. É muito fácil de engasgar com maçã. Então, assim, as mães acabam deixando os filhos em lugares assim para poder trabalhar. E aí acontecem fatalidades como essa, sabe? E a gente precisa ressaltar que no caso dessa questão da menina, era uma creche pública e a gente sabe como funcionam as creches públicas. O ensino público ele é excelente, tem pessoas muito boas que estão ali, mas são 30, 40 crianças para uma professora e 4 ajudantes. E aí a conta não fecha. Pois entendeu? Fica difícil, fica complicado. E aí, mas a mãe deixou porque ela precisa trabalhar. Se ela não fizer isso, ela não vai comer, a criança não vai comer, não vai vestir. Então precisa deixar. Nenhuma mãe quer deixar teu filho para sair para trabalhar. A verdade é essa. A gente não quer isso. Mas infelizmente é a necessidade. A gente precisa trabalhar, né? E a gente
precisa disso também quanto profissional, voltar para o mercado de trabalho, mas a gente também quer deixar o nosso filho num lugar seguro, né? É o que eu te digo, eu agradeço muito porque eu tenho a minha mãe, que é quem fica com a minha filha, e aí é como se estivesse comigo, né? Eu penso assim, mas tem gente que não tem pessoas que no meu trabalho que não tem família aqui no Rio, aí tem que botar numa escolinha, numa creche, porque não tem ninguém para tomar conta. Então, assim, a gente quanto mãe, a gente é muito cobrada para tudo, assim, de deixar filho na creche, de sair para trabalhar, de alimentar, disso, daquilo, o tempo inteiro. A culpa sempre é da mãe. Eu ouvia muitas pessoas falando assim, o filho é da mãe. E a verdade é isso, entendeu? Tem muitos pais que são excelentes, participativos na educação, na criação, que eu acho que é o que tem que ser. Mas tem muita mãe que escolhe não, né? Que aí o cara parece que vai ser ótimo, não sei o que, a criança nasce, o cara é uma merda, entendeu? Aí a mãe fica super sobrecarregada, fazendo tudo, e ele vivendo a vida normal. E aí é aquilo, o filho é realmente da mãe. É a mãe que faz tudo, é a mãe que cuida, é a mãe que cria, é a mãe que tem que se. A mãe que abre mão de sair. Quantos pais você conhece que falaram assim, eu não vou deixar de trabalhar para cuidar do meu filho, vou ficar em casa para cuidar do meu filho? Eu não conheço nenhum. Eu não conheço nenhum. Ou fala pra esposa, vai trabalhar você, eu fico em casa cuidando das crianças. Eu pessoalmente não conheço nenhum. Pode ser que realmente deve existir alguém, mas eu, Mariana, nunca ouvi falar. Entendeu? É sempre a mãe. É sempre a mãe que abre a mão do profissional, é sempre a mãe que abre a mão da vida dela para cuidar dos filhos. É sempre a mãe. E é uma verdade máxima, o filho é da mãe. Não adianta. Não adianta. O filho é da mãe. É isso. Eu queria agradecer por você ter aceitado vir falar com a gente. Muito obrigado. Espero que tenha sido uma experiência boa, porque essa é a função do meu projeto, né? Conversar com mães, fazer essa troca e principalmente proporcionar um pouco de diversão, de alívio no dia da gente, né? Nessa rotina que a gente tem, que é tão pesada, tão cansativa, né? Não, eu adorei, eu que agradeço. Foi uma conversa ótima, né? Eu pude expor um pouco do que eu, quanto nutricionista, acho, e também desabafar realmente como mãe, né? Que nem sempre a gente tem esse espaço, né? De falar o que realmente a gente sente na maternidade. Então foi ótimo, gostei muito. Obrigado, Mari. Obrigada a você, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.